Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Diego Lopes e a próxima luta dele, que é contra o Alexander Volkanovski, uma revanche, né? Acontece lá no UFC 325, dia 31 de janeiro, e o Diego Lopes vai tentar conquistar o cinturão. Lembrando que a última luta do Volkanovski foi contra o próprio Diego, né? Onde foi uma luta da noite e ele venceu para 2 juízes 4 rounds e para um juiz ele venceu 3 rounds. Já o Diego fez uma luta, né, antes de ter essa nova oportunidade, que foi contra o Jean Silva, performance muito boa, né? Ele machucou bastante o Jean e conseguiu a vitória dele. Muita gente não acha que faz tanto sentido ele já ter a revanche, porque, pô, ele acabou de lutar com o Volkanovski, né? Foi em abril desse ano e talvez nem tenha tido tanto tempo para melhorar o suficiente para vencer o Volkanovski. Mas o que a gente vai fazer aqui? Eu vou rever com vocês alguns momentos, tá, que eu fui separando da primeira luta para a gente entender melhor o que aconteceu e se dá realmente para o Diego dessa vez fazer alguma coisa diferente. Lembrando que, além da luta estar confirmada, a gente já tem o favoritismo lá na stake, tá? O Volkanovski aparece como favorito, pagando 1,58 e o Diego 2,38. Dá quase que aquele 60-40, talvez um pouco mais do que isso, mas não tá uma larga vantagem, mas ainda assim o Volkanovski é favorito. Só para lembrar, a stake é o parceiro oficial de apostas do UFC no Brasil. Só para lembrar de novo, o link sempre está aqui embaixo do vídeo no comentário fixado, se você quiser acessar essas cotações, até mesmo o UFC desse final de semana, ou qualquer outro esporte, tem futebol, basquete, enfim, tem bastante coisa, então é só você aproveitar. Então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar com vocês alguns momentos da primeira luta para a gente entender o que aconteceu, por que o Diego não se encontrou tanto. Então vamos lá, começando aqui, ó, com uma troca franca. Aqui a gente vai ver o quê? Durante esse vídeo, em vários momentos. Existem muitos momentos dessa troca franca, onde o Volkanovski avança, o Diego avança também e os dois acabam trocando ali. Na minha opinião, já vou falar logo de cara, é a melhor oportunidade pro Diego. Por quê? Porque basicamente o Volkanovski faz o que ele faz com todo mundo, fez com o Holloway e com vários outros excelentes trocadores. Ele fica na distância, ele tem um bom footwork, ele tem uma envergadura legal, e não só envergadura, mas ele tem uma noção de bater e sair, de movimentar lateralmente muito chata. Então ele bate muito e apanha muito pouco. Se você olha os números dessa luta, por exemplo, ele disparou muito mais golpe, conectou muito mais golpe, e ele faz isso com quase todo mundo, né? Ele consegue acertar sem ser acertado, e ele evita tudo muito bem. E quando, inclusive, o Diego avança, ele muitas vezes gruda, então também para, ou tenta queda. Então, assim, já é difícil acertar ele na distância. Quando você vai tentar encurtar, ou ele vai grudar, ou ele vai girar, então é muito chato acertar esse cara, tá? Então vocês vão perceber esse padrão, por isso que eu parei aqui já logo de cara, vocês vão perceber esse padrão, mas ainda assim, existem esses momentos como esse de trocação franca, que é aí onde mora, pra mim, a oportunidade do Diego. Então, continuando, olha lá, o Diego tenta acertar, movimentação, né? Aí, ó, dá pra ver muita finta do Volkanovski, isso auxilia muito ele nesse controle de distância. Você vê que ele finta a perna, ele finta a mão, ele movimenta lateralmente, ele fica o tempo inteiro trabalhando, parece que ele só tá ciscando, né? Mas isso controla muito a distância. Por quê? O Diego fica naquela sensação do tipo, agora ele vem. Não, agora ele vai vir. Não, agora vem aqui, agora vem ali. Então você fica testando a reação do adversário, no caso do Volkanovski, e meio que gera dúvida no Diego. Então o Diego fica só tentando acompanhar. E o Volkanovski faz isso com todo mundo, tá? Então, ó. Aí, ó, mais um momento, né, de trocação franca, onde os dois encurtam ali onde mora o maior risco pro Volkanovski, porque o Diego joga golpe muito carregado, muito forte, né? Várias lutas dele são justamente nesses momentos onde ele consegue capitalizar. Então, eu acho que é isso que ele tem que buscar. Aí, ó, Volkanovski trabalhando à distância, né, jab. Aí, ó, mais um movimento. Caraca, aqui foi complicado, né? Eu ia falar movimento de novo, né? Momento, né? Olha como o Volkanovski consegue acertar a mão direita, tá? Ó, ele joga a mão direita, o Diego tenta jogar o contragolpe com a mão direita dele, mas pega embaixo do braço. Ele tenta jogar o Diego ainda, o cruzado de esquerda, mas o Volkanovski abaixou a cabeça. Ele escondeu a cabeça e jogou um overhand por cima, ó. E capitaliza muito, né? Conecta muito bem. Só que o Diego tem um queixo absurdo, porque o overhand entrou limpo na cara dele. Então, mesmo nesses momentos, vou ter que pausar de novo, de trocação franca, você vê que o Volkanovski é técnico, ele esconde o rosto, ele joga contra-golpe, você vê que ele tá o tempo todo olhando, tentando sair, enfim, é muito, muito bom, tá? Aí o Diego tenta a mão direita, aí ó, trocação franca de novo, os dois se acertam, né? Aí o Volkanovski tenta grudar, ó lá, tenta abraçar, leva pra grade, ele tem esse recurso também, tá? Então ele tenta a queda, ele abafa na grade, ele é forte, né? Então ele faz isso em alguns momentos, ó, joelhada no rosto. Aí, ó, ele vai golpeando ali na grade, então, querendo ou não, isso vai pontuando também, ó, derruba. Então, assim, naquele round parelho da trocação, dá pra ver que tudo isso influencia, ó, ground and pound, então um round muito completo, né?
Aqui, ó, de novo, você vê, ele é menor, o que ele faz? Ele bate e sai. Aí o Diego joga no vazio, aí ele vai de novo, bate e sai. Então, ele bate toda hora e quase não apanha. É muito, muito chato. Olha lá, ele gira o tempo inteiro, ó, entra na queda, o Diego defendeu muito bem, tá? Aí, ó, você vê, ele estica o braço, né? Ó, mesma coisa. Ó, joga o golpe, ó. Cara, vou voltar de novo. Olha como esse cara é complicado de lutar contra, né? Ó, ele tá na distância, ele joga a mão direita, o Diego tenta responder, ele esconde a cabeça, joga a mão esquerda desequilibra, o Diego, ele bate na grade e volta. Aqui, sinceramente, se não fosse o Diego, se fosse um cara com um pouco menos de queixo, já tinha caído umas 2, 3 vezes, tá? Então, o Diego tem algo que pode ajudar ele até na próxima luta. Por quê? Para ele conseguir achar a distância, ele vai ter que engolir golpe. Tá? Então faz parte, na minha opinião, não adianta querer fazer um plano de jogo pro Diego onde vamos evitar apanhar, vamos aqui tentar capitalizar. Não, não vai. Tá? Nesse jogo morno, de footwork, de bate e sai, você vai trocar isso com o Volkanovski, você vai perder. Tá? Não importa que ele tá mais velho, o Diego é bem mais novo e tudo. Cara, não importa, o cara tá acostumado a 5 rounds, tem gás, tem footwork, ele é muito bom, tá? Não só em usar essa envergadura, mas em ter esse reflexo, em responder. Então, assim, o Diego vai ter que ir pro lado dele, vai ter que usar o queixo, vai ter que absorver porrada, mas vai ter que ir pra briga, vai ter que ir pra trocação franca, tá? Na técnica, na movimentação, na luta pausada, não vai dar certo. Tem que andar pra frente e ir pra briga, tá? Esse é o estilo do Diego e ele vai ter que fazer isso, vai ter que engolir para poder jogar de volta. Não tem muita saída. Vai trocar esse ritmo lento, não vai dar certo. É o que foi que aconteceu nessa luta, inclusive. Então, continuando aí, o Volkanovski vai para as outras armas, né? Tem sua queda, prende na grade ali. Então, mais uma vez, né? O controle fazendo diferença. Muitos jabs aí, ó, golpes na distância, você vê que o Diego tenta responder, mas o Volkanovski sai. Então, ó lá, ele trabalha muito à distância. Olha o tanto de jab, o tanto de golpe na longa. Ó lá, mesmo na trocação franca, ele conecta e sai. Então, vai reparando como ele trabalha na longa. Ó lá, ele finta, bate e sai. De novo, o Diego não encontra. Ó lá, mesmo na trocação franca, ele tira a cabeça. O Diego tenta chamar e aqui, tá? Nesse momento, finalmente o Diego conseguiu acertar uma mão e provou, né, que ele tem muito punch, ele conseguiu derrubar. O que aconteceu aqui? Vamos lá. O Volkanovski joga o jab, o Diego tá na distância, então assim, não chegou a mão do Volkanovski. Aí o Diego responde com a mão esquerda, desequilibra o Volkanovski, porque o Volkanovski jogou o golpe no vazio, caiu na distância errada, tomou a resposta, tenta jogar a mão esquerda, mas não pega, e o Diego ainda vem com a mão por fora, direita, ó, e conecta e dá um knockdown nele. Então, assim, você vê que o Volkanovski realmente é muito bom no controle da distância, no footwork e tudo isso. O problema é que a luta dura muito tempo. Eventualmente, você vai errar. Tá? Então você vai jogar um golpe na distância errada, às vezes o seu adversário tá mais ligeiro, tira a cabeça, enfim. Em algum momento você vai bobear, porque ele não tem lutador perfeito. Então aqui ele jogou o jab, não encontrou a distância, e aí o Diego achou. Então pode acontecer, e nesse momento, como o Diego tem a mão muito pesada, ele já deu um knockdown. Tá? Então é isso. Dá para capitalizar? Dá, mas são pequenos momentos em 25 minutos. Por isso que eu acho que ficar nessa e depender disso é muito difícil, tá? Até porque, ó, o Volkanovski aqui se recupera, gruda, levanta, ó lá, baixa a cabeça, joga overhand e já se recuperou, tá? Então é muito difícil capitalizar só nisso. Por isso que eu acho que o Diego tem que brigar. Aí o Diego começa a colocar uns jabs ali, até conecta um ou outro, ó, mas ó lá, bloqueia, gira, sai da frente, ó lá, acerta o golpe. Você vê que toda hora usa muito golpe reto, tá? O Volkanovski trabalha muito golpe reto e o Diego, ele quer trabalhar mais cruzado, ele quer trabalhar golpe mais forte, upper, né? Então você vê que, ó, quando ele trabalha golpe reto, até que ele consegue tocar. Mas aí, ó, o que o Volkanovski faz? Gira, sai da frente, esconde a cabeça, ó lá, movimentação o tempo inteiro. É muito difícil de achar ele. Olha lá, toma a mão direita. O Diego até chama, né, para ver se vai um pouco mais para trocação franca. Toda vez que tem esses momentos mais de trocação franca, você vê que é onde o Diego tem mais chance, mas ele acaba tomando golpe. Então, olha como luta de base aberta e explorando os golpes lá de longe. O Volkanovski é um sniper, né? Olha lá, movimenta a cabeça, gruda. Você vê que a trocação fica perigosa, esconde o rosto. Olha lá, bate, sai, bate, sai, bate, sai. O cara é o tempo inteiro. Aí pega um golpe meio que no olho ali, incomoda ele, né? E aí sim, ó, aí você vê que entrou na trocação franca, perdeu um pouco da distância, sentiu o golpe, você vê que ele começa a se embananar. Aí o Diego dá um calor nele. Só que é esse calor, olha, como o Diego tá fazendo aí, que ele fez muito no quarto e no quinto round, que ele tem que fazer por mais tempo. Ele tem que dar esse calor. Aí, ó, tomou um golpe, pegou também ali um pouco no olho. Você vê, ó, toda vez que o Diego vai pra briga, anda pra frente, né, faz o Volkanovski errar a distância, ele começa a se dar bem. Só que não tem jeito, tá? Tudo isso tá custando, como vocês estão vendo aí, vários golpes limpos no rosto do Diego. Então, faz parte, né? Ele vai ter que entrar
na zona ali de risco, né? Mas aí pegou o dedo no olho, ele reclama bastante. Olha lá, você vê que mesmo o Volkanovski tomando aperto, cara, ele tá saindo, ele tá tomando golpe, só que ele tá respondendo e ele tá acertando ainda, tá? Por isso que ele foi campeão de tanto tempo e pra muitos era um dos melhores da categoria, porque você vê que o cara, ele troca com uma qualidade, cara, que parece que o cara é, sei lá, um campeão mundial de kickboxing. O cara é muito habilidoso. E o problema não é só essa trocação, é aquilo, ele mescla com esse estilo de pressão, de grade, de queda, que também atrapalha muito. É que aqui ele nem usou tanto, ele usou de vez em quando ali, quando necessário, mas ele nem fez tanto porque o Diego tem um excelente jiu-jitsu, então ele evita um pouco, tá? Aí, ó, toma jab, ó lá, jab, o Diego faz que não com a cabeça, né? Ó lá, overhand, você vê andando pra trás. O cara tá andando pra trás, o cara tá fugindo e ele tá conseguindo, acabou, né? Ele tá conseguindo, andando pra trás, responder com um golpe pesado. Então ele anda pra trás jogando overhand, o Diego continua indo pra cima, você vê que ele sai de lado. Então assim, ele tem muito recurso pra trabalhar a trocação na distância. Como o Diego é um cara mais plantado, guarda mais alta, que gosta de jogar mão pesada, principalmente com um golpe mais curto, o encaixe técnico da trocação é ruim pro Diego. Tá? Então por isso que eu tô falando, se for no ritmo do Volkanovski, só tentando ali, como ele fez, de pouquinho em pouquinho acerta um outro, pouquinho em pouquinho acerta um outro, e depender do Volkanovski ir pra briga franca pra ele tentar acertar, cara, ele vai perder na decisão igual. Então aqui ele vai ter que assumir mais riscos, não vai ter jeito, tá? De andar pra frente, buscar mais essas brigas e colocar sequências mais longas ali pra tentar acertar o Volkanovski. Então vai engolir golpe, vai, mas é aquilo. Teoricamente, tá? Se a gente for pegar mão pesada e queixo de um, mão pesada e queixo do outro, a chance de trocação franca dar melhor pro Diego é maior, né? O Volkanovski tá mais velho, tá mais desgastado, o queixo não é mais o mesmo e tal. Então, a chance da briga ali dar melhor pro cara, entre aspas, menos técnico na trocação, que é o Diego, é maior, porque ele é menos técnico, mas ele tem mais queixo e mais punch. Então, ele vai ter que buscar isso. Tá? Ele não pode deixar o Volkanovski esfriar a luta. E outra coisa que eu acho, além de ficar andando pra frente, tentando até botar mais sequência, é trabalhar bem mais os golpes retos, tá? Porque como o Volkanovski trabalha muito bem na longa, você vai depender só de golpe curto, então não vai dar certo também. Então, do mesmo jeito que o Volkanovski botou jab, eu acho que o Diego tem que trabalhar muito golpe reto, jab direto, até para fazer o Volkanovski andar para trás e quando ele se encurralar, aí joga os cruzados. Então assim, basicamente é um jogo que ele vai ter que fazer que é completamente contra-intuitivo pro estilo dele. Tá? Ele vai ter que movimentar muito, vai ter que colocar muita sequência ali, vai ter que ficar buscando o tempo inteiro, vai ter que aceitar tomar golpe e vai ter que colocar golpe reto. Então, tem alguns recursos aí desse plano de jogo, que pra mim seria o melhor, que ele não tá acostumado, tá? Por isso que é difícil, por isso que ele é azarão, tá? Mas assim, é uma luta vencível? Com certeza. Com certeza, mas não dá pra dizer que ele é favorito, tá? Então essa é a minha conclusão. Eu estou com as bolsas no favoritismo e até mesmo na proporção. Acho que 60-40 por Volkanovski tá de bom tamanho, porque, de novo, pegando estilo de um estilo do outro e cruzando ali e fazendo o natural dos dois, o jogo do Volkanovski é melhor, né? Encaixa melhor contra o jogo do Diego. Não é que é melhor contra qualquer lutador, mas enfim, o encaixe de jogo é melhor pro Volkanovski. Então o Diego vai precisar fazer algumas alterações aí. Vai ter que ser mais agressivo, vai ter que correr mais riscos, mas é a única forma, né? Se ele não correr mais risco e ficar mais na segurança, como ele fez na primeira luta, ele vai ficar sendo mais tocado e vai perder de novo, tá? Então é isso. Vamos torcer, vai ser difícil, mas não é impossível. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Você concorda comigo que o Diego vai ter que dar um jeito de se aproximar? Ou não? Você acha que na luta mais calma, cadenciada, dá pra ele achar alguma coisa e ainda assim vencer? Ou você acha que ele tem que ter outra abordagem? Ah, usar o jiu-jitsu, tentar derrubar e tal? Eu não acho. Nem falei dessa parte porque eu não acho. O Volkanovski é mais baixo, excelente defesa de queda, forte. Então por isso que eu nem cogitei grappling, tá? Eu acho difícil rolar alguma coisa. A não ser que sinta golpe e tal. Mas enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!